dilatação e já preparar o meio de campo da calorimetria, eu te peço para te concentrar aqui comigo. Ó. A maioria das pessoas que não são iniciadas em física, elas acabam se atrapalhando nessa situação que eu vou te mostrar aqui, ó, chamada de dilatação aparente. Eu não gosto de chamar isso aqui de dilatação dos líquidos, como alguns materiais fazem, porque não é só para líquido, tá? Essa dilatação aparente também funciona em sólidos, certo? Quando eu coloco dilatação de líquidos, né, o aluno pode ficar iludido achando que isso só vai acontecer com líquidos, e não é. Imagina que tu tem lá um recipiente completamente cheio de algum líquido, a uma temperatura inicial T0. Aí tu vai lá e aquece essa porcaria e de tal forma que depois do aquecimento, uma nova temperatura T, tu percebe que além do recipiente continuar completamente cheio, uma parte daquele líquido extravasou. Se tu mostra essa situação para um cara leigo em física e fala para o cara, amigo, foram 10 litros que transbordaram, o sujeito vai jurar que o líquido cresceu 10 litros e por isso que transbordou 10 litros. A maioria das pessoas não ia perceber que na verdade o recipiente vermelhinho também se dilatou, né? Ou seja, ele ficou maior também com o aquecimento. Por isso que a gente chama de dilatação aparente. Aparenta ter dilatado 10 litros, mas não é a verdade. Para que a gente consiga encarar a verdade, vamos pensar assim, ó, o volume inicial do recipiente era de 2.000 litros. Se ele estava completamente cheio, eu estou te afirmando que o volume inicial de líquido também era 2.000 litros. Se eu te afirmo que após o aquecimento o recipiente tem um volume de 2.005 litros, eu te pergunto, qual foi o volume final de líquido? Ninguém? Foi uma coincidência. Não foi proposital, eu juro. Peraí, cara, se essa porcaria cresceu para 2.005 litros, quer dizer que cabe dentro dele 2.005 litros de líquido. Ele está completamente cheio, tá vendo? Então temos 2.005 litros aqui dentro. Mais os 10 litros que transbordaram, então é porque era 2.015 litros. Observem que a variação de volume do recipiente é o volume final do recipiente menos o volume inicial do recipiente. A variação de volume do líquido é o volume final de líquido menos o volume inicial de líquido. Me ajudem, qual foi a variação de volume do recipiente? 2.005 menos 2.000 que dá 5 litros. Qual foi a variação de volume do líquido? 2.015 menos 2.000, 15 litros, muito obrigado. E aí eu pergunto a vocês, como é que eu vou relacionar matematicamente a variação aparente, aquela que aparentou ter ocorrido, com as variações do recipiente e do líquido? Faz sentido, a variação do líquido, que são os 15 litros, menos a variação do recipiente, que são os 5 litros, dá a variação aparente, que são os 10 litros. Aí é que é o segredo. Quando quiseres calcular uma variação aparente, tu pega a variação verdadeira do líquido e subtrai a variação que o recipiente sofreu. Essa é a famosa equação da dilatação aparente. Sorry. Se nós fôssemos usar a fórmula da variação, ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. O ΔV aparente seria V0 vezes gama aparente vezes a variação de temperatura. Quem é a variação de volume do líquido? É o volume inicial de líquido, o gama do líquido, a variação de temperatura do líquido. Quem é a variação de volume do recipiente? É o volume inicial do recipiente, o gama do recipiente, a variação de temperatura do recipiente. Porém, a variação de temperatura foi a mesma. Então eu poderia dividir ambos os lados da equação por ΔT.
O volume inicial era o mesmo para todo mundo, por isso eu posso dividir ambos os lados da equação por V0. E surge uma outra equação. O gama aparente é o gama do líquido menos o gama do recipiente. Aí, meu Deus, professor, quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Calma. Tu vê, ó, o clássico na hora de calcular uma variação aparente é tu calcular a variação do líquido usando a fórmula toda, calcular a variação do recipiente usando a fórmula toda. Quando é o líquido, tu usa a característica do líquido. Quando é o recipiente, tu usa o gama do recipiente, claro. E depois tu subtrai as duas respostas e descobre o quanto transbordou. Mas uma outra opção é tu pegar o gama do material que compõe o líquido, pegar o gama do material que compõe o recipiente, subtrair esses coeficientes e achar um coeficiente que nem existe na verdade, é um coeficiente aparente entre esses dois materiais. E aí tu vai lá e faz só um cálculo. Tu pega o volume inicial, multiplica pelo gama aparente e multiplica pela variação de temperatura. E tu já acha com o único cálculo quanto transbordou. Fica prático. E claro, dá para fazer uma questão que meio que obriga o sujeito a usar tanto essa relação quanto essa. Dá para criar uma questão que obriga o sujeito a usar as duas relações. Como essa área é uma área carente de exemplos de exercícios, eu vou me estimular a botar um exemplo para vocês. Vamos fazer aqui um exemplo juntos.